Uma campanha que pode salvar vidas. Setembro Amarelo é um mês dedicado à conscientização e prevenção do suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida, promovem no Brasil o Setembro Amarelo. Em 2022, o lema é: a vida é a melhor escolha. A pergunta é sempre essa: o que se pode fazer, né? O que eu posso fazer? O que é possível fazer para que se diminua essa possibilidade de um comportamento suicida, né? A gente está no mês de setembro, né? E quando se pensa isso, por que por que o Setembro Amarelo? Essa é uma boa oportunidade para se pensar sobre prevenção, né? Com essa intenção. Pensar em prevenção é pensar no que a gente está fazendo aqui agora. É falar sobre o tema, falar sobre o assunto e pensar em formas e maneiras diferentes de prevenir. A gente previne entendendo primeiro e conhecendo as causas, falando sobre os fatores de risco e principalmente, né, fazendo uma associação com os fatores protetivos. O que leva, o que ajuda a proteger o indivíduo desse fator, né, desse fenômeno. Então a prevenção é conhecer as causas e os fatores de riscos, encaminhar situações que sejam protetivas. Quando se fala no Setembro Amarelo, a ideia é de dar um pontapé inicial a esse processo, é discutir e refletir sobre o assunto, é dizer, como a gente está dizendo agora, que é um fenômeno muito sério, que ocorre no mundo inteiro, e não é diferente no nosso país, não é? No Brasil, e não é diferente na nossa cidade. Então, levar as pessoas a pensarem nesse momento agora sobre o suicídio é fazer e levar as pessoas a pensarem em fatores protetivos, começando desde a base, do início, né, das relações familiares, de boas condições de vida, boas condições sociais, falar da possibilidade de participação do sujeito e inseri-lo dentro da sociedade, atribuir responsabilidade e autonomia para esse sujeito também. Ele ter liberdade de conhecer a forma e a maneira de lidar com a própria saúde, ter boa condição de emprego, boa condição de trabalho. Esses fatores são fatores que empoderam o sujeito e fortalecem para que ele tenha melhor condição e mais vontade de viver. E esse é um assunto que ele não deve, não pode ficar limitado só no mês de setembro, né? Mas esse mês é esse mês que a gente alerta todo mundo, né? Mas que precisa estar presente na nossa vida diariamente, todos os dias, né? Da semana, dos meses, todos os dias do ano, né? E então, assim, a prevenção ela é o ponto central dessa discussão, né? E é possível prevenir também situações em que alguma coisa já aconteceu. A gente tem diferentes formas de prevenção. A gente previne para que não aconteça e previne para o que aconteça não se agrave mais ainda, né? Para que não chegue, né, ao fato consumado. Interessante, assim, quando a gente fala do suicídio e desse conhecimento, é porque existe todo um estudo também, né, até científico. A gente tem na psicologia o que a gente chama de autópsia psicológica, ela está relacionada ao comportamento suicídio. Os comportamentos consumados, né, eles são estudados e são analisados também de formas de maneira que aquela pessoa que cometeu o suicídio, quais foram os rastros que ela deixou, quais foram as pistas que ela deixou, né? Em muitos casos você encontra escrito de pessoas, né, que antes de cometer esse ato contou a história do porquê que fez. E também no próprio comportamento, através do contato com pessoas muito próximas que conviveram com aquela pessoa, de situações que ficaram subentendidas, né? Que ficaram explícitas. Então, essa forma de estudo do comportamento das pessoas nos traz assim a ideia de vários fatores. E muitos desses casos passaram por isso, ou por desespero, por medo, por insegurança, ou por tristeza, ou por não conseguir lidar com determinado aspecto da vida, por sentir só, por não ter amigos, né? Ou por não acreditar em algo, né? Num ser superior, enfim. São todos esses fragmentos, esses elementos que nos faz, né,
ter a certeza de que os fatores eles são muitos, mas que são perceptíveis e que são possíveis de serem evitados. O Setembro Amarelo ele vem com um mês marcado aí para que as pessoas, né, se lembrem do quanto é importante o tema prevenção do suicídio, né? E os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais, que trabalham nos postos de saúde, né, que em algum momento utilizam desse mês como um momento de prevenção, um momento de falar sobre o assunto, um momento de distribuir panfletos, de lançar informações na mídia. Então é excelente, né? Nós precisamos de ter uma data como essa, né, para que fortaleça, para que faça com que as pessoas entendam que nós não podemos esquecer do tema, né? É claro que é um tema que precisa ser abordado assim ao longo de todo o ano, e ele né? E o Setembro Amarelo vem como esse reforço, como essa necessidade que nós temos aí de salvar vidas, né? E as vidas elas são salvas quando nós estamos diante de meses que relembram, né, tudo aquilo que precisa ser feito em prol da vida, e a abordagem do tema ela é essencial para essa prevenção de mortes, né? Infelizmente nós sabemos que hoje os dados nos dizem, né, que por dia no Brasil morrem 32 pessoas por suicídio, né? E os índices, o Brasil hoje é considerado talvez a oitava maior país com prevalência, né, de suicídio. Então, nós precisamos de continuar abordando no Setembro Amarelo, em todos os meses do ano, tudo aquilo que a gente reforça, tudo aquilo que a mídia traz, tudo aquilo que chega de informação, porque é somente dessa forma que nós vamos conseguir diminuir esses índices que nós temos atualmente. A coragem, né? Todos nós precisamos de ter essa iniciativa de acreditarmos que diante de pensamentos suicidas, aquela não é a única maneira de que o sofrimento seja amenizado, de que a desesperança chegue ao fim, né? Pelo contrário, nós precisamos de buscar ajuda, e essa ajuda ela vai ser encontrada. Pessoas estarão ali com certeza de braços abertos para poder entender e para poder oferecer o acompanhamento necessário para a melhora das situações que são causadoras, né, das ideias de suicídio. Todo dia é tempo de cuidar da saúde mental. O mês de setembro simboliza uma luta presente durante todo o ano. Se cuide e até o próximo programa.